Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor, sou designer de coração e formação e me descobri professor há muito pouco tempo, pouco menos de 2 anos. Antes disso eu já fui empresário, palestrante, consultor, trabalhei com qualidade em gestão, comunicação, nossa, um monte de coisas. Adoro cinema, quadrinhos, fotografia, motocicletas, tecnologia, boas histórias, boas ideias e principalmente bater papo. Isso então nem se fala. É justamente isso que vamos tentar fazer aqui agora, bater um papo sobre criatividade, negócios e boas ideias. Nada é mais estimulante e instigante ao mesmo tempo que boas ideias. Mas de onde vêm as boas ideias? Já pararam para pensar nisso? Todos queremos ser mais criativos. Somos cobrados por isso o tempo todo. Cobramos isso das empresas também. Nunca se falou tanto em fazer diferente, pensar fora da caixa, fazer algo novo. São as palavras da vez. Criatividade, inovação e empreendedorismo. Não é difícil encontrar editais de fomento à pesquisa com essas características estampadas nas suas capas. Mais fácil ainda é encontrar pela internet esses elementos sendo postos nas bocas dos jovens empresários de menos de 15 anos, 20 anos de idade, com seus aplicativos em smartphones e redes sociais que mudam a forma de vermos as coisas. Para responder a essa pergunta de ouro, de onde vêm as boas ideias, precisamos, antes de qualquer coisa, entender cada uma dessas palavrinhas. A primeira delas é a criatividade. O que é isso? Ser criativo pode ter vários significados, mas todos eles culminam em fazer existir algo antes que não existia. Pode ser o fato de encontrar soluções para problemas que já existem. E uma outra maneira de ver a criatividade é pensar que podemos até criar problemas com algumas necessidades que nem sabíamos que existiam. Na década de 90, com a popularização da internet, era comum falar em conectividade das pessoas, que precisavam nos conectar mais. Hoje, com os casos de aplicativos que conectam pessoas e instituições, como o caso do Uber e do Netflix, torna-se polêmico a intervenção estatal nessas conexões. E puxando esse gancho, por que não dizer que a criatividade também é criar conexões incomuns, como as pessoas e instituições, que acabei de citar, ou ainda objetos que nunca antes foram conectados. Olhem para o bolso de vocês. Eu tenho aqui comigo uma câmera fotográfica, uma calculadora, um telefone, uma lanterna, uma máquina, um GPS, tudo, a lista é interminável. Então a criatividade é isso? Fazer existir algo que não existia antes? É exatamente isso. Vocês sabiam que já nascemos criativos? Que já nascemos com essa habilidade tremenda de fazer algo novo, que nunca foi feito antes? Mamãe ajudou um bocado nisso. Ela nos deu o melhor presente do mundo para sermos mais criativos. Mamãe nos deu lápis de cor, tinta e papel. Mamãe, inclusive, foi o nosso primeiro público-alvo. Tudo que fazíamos, por mais estranho, colorido, borrado, visguento e assustador que fosse, mamãe colocava preso na geladeira com o maior orgulho do mundo. Nós aprendemos a pôr as nossas ideias no papel. Somos criativos. Agradeçam a mamãe por isso. Mas as coisas não são bem assim, não é? Por que deixamos então de ser criativos? Porque fomos trancados em jaulas, com guardas assustadores e observadores monstruosos nos vigiando o tempo todo, nos encaixotando em padrões pré-moldados, usando as mesmas roupas, andando sempre em fila indiana para comer, prestar respeito, seguir horários à risca. Gente, que martírio era a nossa escola. Não o local, nem os amigos, muito menos os funcionários nem os professores. Essa parte era bem legal. Mas os padrões dos escolares nos moldaram a fazer tudo igual. Nosso parâmetro era sempre seguir o coleguinha que tirou a melhor nota ou fazer como o livro pedia. Apontar o diferente era muito comum e muitas vezes constrangedor para o apontado. Nada de garranchos ou desenhos livres, nada vai para a geladeira. Tudo era errado ou mal feito. Resultado? Nos inibíamos e a nossa criatividade foi para as cucuias. E o pior ainda estava por vir. Quando ficamos mais velhos, descobrimos os grandes mestres, aqueles ídolos de uma vida inteira que sempre nos vislumbravam com seu talento. Mas pense um pouco, quantos artistas são necessários para destruir a nossa criatividade? Nossa, como ele é bom! Nunca ninguém vai tocar como ele. Tenho de estudar para ser 1/10 do que ele é. E por aí vai. Passamos a ser o padrão da mediocridade. Mas isso é normal, não é? A parte mais confunda da nossa história da vida vem exatamente agora. Pronto, somos adultos. Chegamos na universidade, a casa das ideias. Precisamos enfrentar um mercado de trabalho extremamente competitivo. E a primeira coisa que vocês vão ouvir é: seja criativo, saia da caixa, inove. E aí vocês pensam: caramba, por que sair do padrão agora? Levei uma vida inteira para seguir o padrão? Guardem bem essa pergunta. Vamos tentar voltar a ela depois. Mas uma dessas respostas está no fato de que o mundo de hoje está tão competitivo que ele não apenas quer que você crie coisas novas, ele precisa de inovação.
E é esse o gancho necessário para a nossa segunda palavrinha de ordem. Inovação não quer dizer simplesmente criatividade ou inventar algo. Em inovação, isso é apenas a ponta do iceberg, o início de um processo contínuo que pode ser sistematizado. A criatividade é apenas uma ferramenta para um método de se reinventar a todo instante, de se entender como o mundo muda o tempo todo. Um instante que ele carece de pessoas e instituições que mudem junto com ele, apresentando valor para todos. E atenção, não confundam o valor das coisas com o preço das coisas. Valor é algo intangível, que não podemos medir, mas que representa algo para alguém. Inovar significa transformar esse conceito de valoração das coisas em resultados financeiros. Essa ideia vem do estudo da realidade e de tomar decisões com precisão, de entender o ambiente à sua volta e calcular as compensações, de correr baixos riscos, de melhorar a produtividade e os meios para consegui-la. Não só da empresa, mas também do indivíduo. Tudo isso gerando dinheiro novo. E é isso mesmo, inovação é usar de meios criativos para gerar novos resultados. E se gera dinheiro, gera oportunidades para quem tem espírito. Esse cara é o empreendedor. Esses caras assumem a responsabilidade pela criação de inovações de qualquer tipo, em qualquer instância. Empreender significa transformar sonhos em realidade lucrativa. A inovação, aquela forma de que falamos de transformar a criatividade em valor, é a principal arma do espírito empreendedor. Sabe aquela vontade de fazer as coisas acontecer, de realizar, de assumir os riscos e ter a coragem para ousar? Isso é ter espírito empreendedor. Os empreendedores praticam a inovação a todo momento. Eles estão sempre buscando uma forma de mudar algo através das análises das oportunidades que as mudanças oferecem. Eles são orientados não apenas para a mudança. Não ficam divagando no se isso vai acontecer, ou se vão fazer isso ou aquilo, mas no como vão realizar as coisas. E melhor, como isso vai lhe render algo mais. A essa altura já deu para entender o que é criatividade, inovação e empreendedorismo. Criar tem a ver com fazer algo que não existia. Inovar tem a ver com os métodos para gerar valor. E empreender tem a ver com a concretização das ideias, gerando resultados financeiros. São as ideias bem afins e que todos precisamos ter em mente para sobreviver e quem sabe até viver melhor, neste mundo tão competitivo que vivemos hoje. Talvez essa seja justamente a resposta para aquela pergunta que fizemos quando nos tornamos adultos. Por que sair do padrão se levei uma vida inteira para segui-lo? Precisamos ser diferentes, nos destacarmos para sermos notados e assim sobressairmos. Mas como fazer isso? Como voltar a ter ideias e a recuperar a tal criatividade que nos foi roubada? Essa indagação nos leva à nossa primeira questão. De onde vêm as boas ideias? Steve Johnson é um dos mais importantes pensadores do nosso mundo atualmente. Ele tem um conceito bem interessante sobre isso. Ele pesquisou bastante e percebeu que as boas ideias possuem um padrão. Primeiro, elas levam anos para surgir. Outra coisa, elas aparecem muitas vezes ao longo do tempo. Elas amadurecem e às vezes levam décadas. E principalmente, elas surgem de ideias menores. Isso mesmo, grandes ideias surgem da colisão de ideias menores, nunca antes colocadas juntas. E é justamente aí que entram as outras pessoas, a outra metade das nossas ideias menores. Observe os espaços de convivência nas universidades, nas salas de aula, se observem. Mesmo online, vejam como vocês são diferentes e vivenciam coisas diferentes. O que acha que pode acontecer se misturarmos ainda mais a nossa paleta de ideias menores? Precisamos pensar em maneiras de fazer como nossas pequenas experiências se choquem com as pequenas experiências de outras pessoas. E só assim nós teremos grandes eurecas, ou seja, boas ideias. E sabem qual é a melhor maneira ou a melhor hora para juntarmos as cucas? Comendo. Acredite, as melhores ideias do mundo ocorreram justamente quando as pessoas se reuniram em locais para relaxar e comer. Querem ver? Sabe a Revolução Francesa? Aquele movimento de ideias iluministas que derrubou a monarquia daquele país e foi a raiz de todo o nosso regime presidencialista? Aquela revolução só foi possível graças a uma intervenção fantástica, os cafés parisienses. Os locais que as pessoas se reuniam para beber algo estimulante durante o dia, no lugar do rum que normalmente se costumava tomar naqueles locais. Era difícil trocar uma ideia bêbado, mas com a comercialização do café, nestes novos espaços da cidade, pessoas diferentes poderiam se misturar e combinar suas ideias. Resultado? Cortem as cabeças. Nós já temos os nossos cafés parisienses. Chama-se internet. Nunca se conectou tantas pessoas ao mesmo tempo. As redes sociais são uma realidade irrevogável. Se formos analisar nossa história, quanto mais conectividade entre as pessoas, maior o fator de inovação.
Se pudermos roubar palpites alheios nesse mundão conectado e juntar com os nossos, as coisas surgem. Então por que guardar sua ideia? Por que esconder aquela propriedade intelectual, já que ela é só metade de uma grande ideia? Por que não compartilhar sua meia ideia? Para encerrar, eu separei algumas dicas que podem ajudar vocês a se redescobrirem como sobreviventes nesse mundo de criação, inovação e empreendedorismo. A prática leva à perfeição, não? Não, leva a mais prática. Então, se ligue nas dicas. Primeira, pare de reclamar. Pense numa solução. Segundo, seja curioso, sobretudo pelas pessoas. Leia nas entrelinhas e questione absolutamente tudo. Consuma entretenimento de qualidade. Treine sua criatividade no seu relacionamento. Sua esposa vai adorar. Seu marido também. Observe as crianças e as novas gerações. Inspire-se em boas fontes de referência. Siga seus instintos. Seja proativo. Se dê o direito de errar. Essa é importante. Se dê o direito de errar. Mude o ponto de vista. Pergunte a outras pessoas o que elas acham. Procure conhecer as soluções já encontradas. Compartilhe informações e principalmente as ideias. Isso é muito, mas muito importante. Mas não menos importante, a dica final é: ponha suas ideias no papel, assim como mamãe falava. Escreva seus pensamentos, suas conquistas, suas análises, rabisque, releia, rabisque de novo, mostre a seus amigos, altere, relembre como era ser criança. Naqueles momentos em que você era livre para criar qualquer coisa sem censuras, sem melindres. Seu público-alvo não é mais a sua mãe, é o mercado. A geladeira em que você vai expor os seus garranchos é a internet, é o mundo. Uma hora, se continuar agindo assim, perseverando, certamente uma pessoa vai ver a sua meia ideia e juntar com a meia ideia dele. E o resultado é certo, uma grande ideia vai surgir. E para ganhar dinheiro com ela, isso é um pulo. Bom trabalho e até a próxima.